de 5 segundos. Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 8 do livro Matemática, Ciência e Aplicações, voltado ao primeiro ano do ensino médio. Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda. Vou deixar os links do livro debaixo do vídeo para vocês. Hoje nós vamos aprender o capítulo 8, que vai da página 148 até a página 170. E hoje eu vou ensinar para vocês uma matéria que a vida toda eu escutei as pessoas falar que é a matéria mais difícil que existe. A famosa função logarítmica, né? Então eu vou te mostrar que é a matéria mais fácil que existe. Imagina que eu tenho aqui log de logaritmo de b na base a igual a x. A gente vai ler assim. O a chama base, o b chama logaritmando e o x chama logaritmo, tá bom? Isso aqui, na verdade, vai virar uma função exponencial, que eu expliquei no capítulo número 7, não deixa de assistir. Ou seja, esse a vai ficar elevado a x e vai ser igual a b. Na hora que você muda daqui para cá, a palavra logaritmo desaparece, tá? Então aqui nós temos a forma exponencial e aqui nós temos a forma logarítmica. Qual que é a condição de existência? O a não pode ser 1, ele tem que ser diferente de 1, sempre. E o a e o b tem que ser pertencente aos reais positivos, ou seja, maior do que zero. Então, log de 8 na base 2. Qual que é o valor desse logaritmo aqui? A gente não sabe, né? Você vai perguntar o seguinte: quantas vezes que você aperta o 2 multiplicando para dar 8? 3 vezes, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui vai dar 3. Se eu não souber, eu vou montar uma equação, ó. Vou chamar aqui de x, né? O 2 é o a. Então vai ficar 2 elevado a x, porque o a está elevado a x. Isso é igual a b. O b vale 8. Nesse caso aqui virou uma equação exponencial. Então, a gente aprendeu na aula passada que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Corto 2 com 2, o x é igual a 3. Log de 9 na base 3. Quantas vezes que eu aperto 3 para dar 9? 2 vezes, que é 3 vezes 3. Mas se eu não souber, eu chamo de x e faço. 3 elevado a x é igual a 9. 3 elevado a x é igual a 9, que é 3 elevado a 2. Corto 3 com 3, x é igual a 2. Justamente o número que eu vou apertar o 3 duas vezes, 3 vezes 3, tá bom? Log de 4 na base x é igual a menos 2. Então eu vou aplicar a regra, ó. X elevado a menos 2 é igual a 4. Sempre vai ser o a elevado a x é igual a b, tá bom? Aí virou uma equação. Aí eu peguei o x elevado a menos 2, inverti ele. 1 sobre x elevado a 2 é igual a 4. 1 sobre x, esse 2 virou a raiz de 4, que é 2. Aí eu troquei de lugar o x com 2. X é igual a 1 sobre 2, que é o mesmo que menos 2, porque é só inverter aqui. Log de 0,25 na base 0,5 é igual a 2. Se aqui não fosse 2, eu ia chamar de x, ó. 0,5 elevado a x é igual a 0,25. Aí, 0,5 é metade elevado a x é igual. 25 centésimos é 1/4. Aí eu repeti 1 meio elevado a x, 1/4 é 1 meio elevado a 2. Aí eu simplifico meio com meio, x é igual a 2, que está aqui. Log de 3 na base raiz de 9 cúbica igual. Se aqui eu não soubesse que era 3 meios, eu ia chamar de x. Então, 9 é 3 vezes 3, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado na índice 3 elevado a x igual a 3. Aqui eu peguei o 3 e tirei fora da radical. Então ficou 3 elevado a 2x sobre 3 é igual a 3 elevado a 1. Esse x aqui, que eu cortei o 3 com 3, ele vai ser 3 dividido por 2. Então tá aqui, ó. Log de 0,25 na base 16. Vai ficar 16 elevado a x é igual a 0,25. 16 é 2 elevado a 4, x é igual. 0,25 é 1/4. Vai ficar 2 elevado a 4x, 1/4 eu inverti, ficou menos 2. X é igual a menos 2 dividido por esse 4 aqui, vai dar meio negativo. Aqui eu tinha te falado que o a tem que ser diferente de 1 e o a e o b tem que ser maior do que 0, né? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Coloquei o a sendo 1. Log de 5 na base 1 é igual a x. 1 elevado a x é igual a 5. Isso não tem sentido, por isso que o a tem que ser diferente de 1. Log de menos 4 na base 2. 2 elevado a x é igual a menos 4. Nenhum número elevado a outro vai dar negativo, tá bom? Então isso não tem sentido. Log de 1 na base 1 é igual a x. 1 elevado a x é igual a 1. Isso aqui sempre vai dar 1. Então não tem sentido o a ser 1, tudo bem? Eu queria falar para vocês que quando a base não aparecer, ela valerá 10. Exemplo, logaritmo de x, não tem nada aqui, né? É porque isso aqui é logaritmo de x na base 10.
Isso é um logaritmo decimal que nós vamos ver daqui a pouco. O começo dessa matéria parece que é complicado. Você tem que começar a treinar bastante exercício, aquelas regrinhas que eu te expliquei, para você entender, tudo bem? Então eu vou falar para vocês da consequência. A potência de base A, aqui ó, base A, expoente logaritmo de B na base A vai ser igual ao próprio B. Aqui ó, 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2 é o próprio 3. 5 elevado ao logaritmo de 4 na base 5 é o próprio 4, tá? Olha os parzinhos aqui, ó. 5, 5, 4, 4, 2, 2, 3, 3. Se dois logaritmos de uma mesma base são iguais, então os logaritmanos também são iguais. Aqui, ó. Log de B na base A, log de C na base A. Então, automaticamente, como é que tem a mesma base, é como se eu tirasse daqui isso aqui, ó. Então, B vai ser igual a C. Exemplo, log de x mais 3 igual a log de 2x mais 1. Como não apareceu nada aqui, é porque a base vale 10. Aí a gente vai simplesmente esquecer o logaritmo, igualar as bases e resolver. Lembrando que isso aqui é o logaritmano, ele tem que ser maior do que zero, tudo bem? A base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Aí eu coloquei mais um aqui. Quando a base for igual ao logaritmano, vai ser igual a 1. Qualquer situação. Então, se aqui for 10, aqui for 10 vai dar 1. Se aqui for 5, aqui for 5 vai dar 1. Aqui só não pode ser 1, como a gente viu no começo. Se a base for qualquer número e o logaritmando for 1, aqui vai dar 0. Para qualquer que seja a base. Faça a página 151 do 1 ao 10 para você treinar. E 152 você dá uma lida que vai explicar como que foi a criação dos logaritmos. O logaritmo pode ter vários tipos de base. Então vamos falar primeiro do logaritmo de base A. Logaritmo de B na base A. A gente aprendeu no quadro passado que o A tem que ser maior do que 0 diferente de 1. E o logaritmando, que é o B, tem que ser maior do que 0, tudo bem? Aqui, gente, se você quiser descobrir o valor disso aqui, você vai igualar a x, só para a gente entender. Como é que a gente vai aplicar o logaritmo aqui, ó? A elevado a x, sempre esse elevado a esse vai ser igual a B, tá bom? Ou seja, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Mas você pode começar a pensar assim, ó, o logaritmando está aqui, a base está aqui. E se o logaritmo tiver base 10? A gente viu no quadro anterior que ele vai ser um logaritmo decimal. Log de x na base 10 eu posso escrever como log de x, porque quando não aparece é 10. E existe um professor de matemática que chama Nepper, a gente até viu nas aulas passadas de número irracional, que ele inventou a primeira tábua de logaritmo de 1 a 1000, 1617. Tá? Essa tábua está no livro aí. Você pesquisa, por exemplo, quanto que é o logaritmo de 5? É tipo 0,7, aí vai ter uma tábua. E existe o logaritmo de base E. É o logaritmo neperiano, né, que é homenagem ao Nepper, tá? E logaritmo de x na base E. Então, esse E aqui é aquele número irracional que vale 2,71 infinitamente, que a gente aprendeu nos capítulos anteriores aí. Eu vou escrever isso aqui de forma assim, ó, Ln de x. O Ln é o logaritmo na base E. Então, por exemplo, Ln de 3 é o logaritmo de 3 na base E. Ln de L elevado a 4 é o logaritmo de L elevado a 4 na base E. A gente aprendeu no quadro anterior que quando a base é igual, é o próprio número que está aqui, então vai ser 4. Página 153, número 11. Agora eu vou falar para vocês a propriedade dos logaritmos. Primeira propriedade, logaritmo do produto. Se eu tiver logaritmo de B vezes C, aí eu vou quebrar o logaritmo de B mais o logaritmo de C. A base eu vou conservar ela. Logaritmo do quociente. Se eu tiver uma divisão, que é o quociente, de B sobre C, eu vou quebrar ele em subtração. Vai ficar log de B menos log de C. Lembrando que a base A você acompanha, tá bom? Logaritmo da potência. Log de B na base A elevado a M. O M eu vou passar ele aqui para frente do logaritmo de B na base A. Só isso. E eu fiz um exemplo aqui. Log de 6 na base 2. O 6 não é 2 vezes 3, então eu posso quebrar essa multiplicação aqui, ó. Log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1 e o 3 na base 2 está aqui. Log de 0,03. Esse número decimal é 3 centésimos. Então vai ficar log de 3 menos log de 100. Log de 3 é log de 3 mesmo. Log de 100 na base 10 vai ser 2, porque 10 elevado a 2 é 100, então está aqui. Log da raiz quadrada de 2 na base 10. Vai ser log de 2 elevado a meio, porque eu tirei o 2 de dentro do radical, que nós aprendemos no capítulo anterior, na base 10. Aí eu passei o meio aqui para frente do logaritmo de 2, a base não precisa colocar quando ela é 10. Então essas são as 3 propriedades que caem e despencam no Enem, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com mudança de base. Por exemplo, eu tenho o logaritmo de C na base A. Eu quero passar para a base B. Então vai ficar log de C na base B dividido por log de A na base B. Ou seja, o que era base vai virar logaritmando. E o B prevalece, que é a base. Vamos passar para a base 10. Log de 5 na base 2 para a base 10. Vai ficar log de 5
sobre log de 2, porque quando é 10 não precisa de colocar. Log de 5 naquela tabela que eu te contei de logaritmo é 0,69. Dividido por 0,3 ou 30, que é o log 2, vai dar aproximadamente 2, alguma coisa. Vamos passar para a base E, o base neperiana. Log de 5 na base 2. Vamos passar para a base E. Log de 5 na base E, dividido por log de 2 na base E. Só que quando a base for E, a gente pode escrever ln de 5 dividido por ln de 2. Na tabela de logaritmo, você tem 1,6 dividido por 0,6, que vai dar 2,3. Se você multiplicar log de A na base B pelo log de B na base A invertido, vai dar 1, tá bom? Vê no livro que dá para você entender essa demonstração. Faz a página 157, 12, 14, 16, 17, 18, 21 e 22, e 159, 24, 25, 26 e 27. Agora a gente vai falar de função logarítmica, tá ligada ao gráfico, tá bom? Função começa com y, né, que eu já venho te falando. F de x ou y é igual a log de x na base A. O A é a base, então ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. O logaritmando que está aqui na linha do seu caderno vai ser sempre positivo, ou maior do que 0. Gráfico. Y é igual a log de x na base 2. Y é igual a log de x na base 1/3. O que eu quero que você perceba? Se essa base for maior do que 1, a função é crescente. Se essa base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos. Y é igual a log de x na base 2 e y é igual a log de x na base 1/3. Se essa base for maior do que 1, no caso aqui, a função é crescente. Se essa base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Eu coloquei o quê? Eu vou fazer uma tabela, né? Aí eu vou substituindo aqui, eu vou encontrando os correspondentes. Aí na hora que eu substituir aqui no gráfico, ó, 1/8, por exemplo, dá menos 3, 1/4 dá menos 2. Aí na hora que eu chegar aqui, o gráfico vai ter essa configuração. Lembrando que o eixo X é o eixo do domínio e o eixo Y é o eixo da imagem, tá? E eu queria te lembrar o seguinte, na hora que eu colocar o número 1 no lugar do X aqui, ó, automaticamente o Y é 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Sempre vai ser a base elevada ao número que está depois da igualdade, e isso vai ser igual ao logaritmando. Lembrando que o domínio vai ser reais positivo, diferente de 0, que é o eixo X, ó, você não está vendo aqui nenhum número negativo, nem encostando no 0. E a imagem vai ser todos os números, que é o eixo Y. Aí o gráfico vermelho vai subir e descer, tá bom? Agora o X não, ele vai vir aqui, sem encostar no 0, ele vai vir para a minha direita. Y é igual a log de x na base 1/3. Quando eu colocar 1 sobre 27 no lugar do x, o resultado vai dar 3. Na hora que eu for substituindo aqui, eu vou jogar todos esses pontos aqui no gráfico, sempre lembrando que quando eu coloco o número 1 aqui no lugar do x, todo número elevado a 0 dá 1. Então é o único momento que vai dar 0 e 1. Não sei se vocês lembram, mas no capítulo número 7 de exponencial, o gráfico sempre corta o eixo y. E no logaritmo, o gráfico sempre corta o eixo x. Olha para você ver, ó. E sempre no ponto 1. Na exponencial. Agora eu vou fazer uma comparação para vocês com a função exponencial e logaritmo. Então eu coloquei aqui f de x igual a 2 elevado a x, que é uma exponencial. Eu coloquei g de x, outra função, logaritmo de x na base 2. Eu troquei aqui para não confundir, tá bom? Mas é tudo y. Essas duas funções são crescentes, porque o a aqui é maior do que 1 e aqui a base é maior do que 1. Então olha o que eu vou fazer. No lugar do x eu vou colocar a. Então f de a vai ser igual a 2 elevado a a, né? Esse f de x aqui a gente conhece que é o y, não é? Mas eu vou chamar ele agora de b, tá? Então b vai ser igual a 2 elevado a a. Ou seja, isso aqui, se você olhar para esse logaritmo aqui, ó, logaritmo de b na base 2 igual a a, se eu resolver isso aqui, ó, 2 elevado a a é igual a b. Então, essa exponencial veio desse logaritmo aqui, tá bom? Então, nós temos um par ordenado aqui. O a está ligado ao x e o b está ligado ao y. Aí eu fiz uma tabela aqui e dei os valores para o x e fui substituindo aqui, ó, e fui encontrando os valores para o y, tá bom? Deixa aqui. Nesse caso aqui, essa função aqui, o par ordenado dela vai ser, o x vai ser agora o b e o y vai ser agora o nosso ponto A. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu substituir aqui, por que eu estou falando que vai ser trocado? Porque os valores que estão no x aqui agora vai ser o valor de y, olha para você ver. E os valores que estão no y aqui agora vai ser o valor de x. Por isso que o par ordenado inverteu. Na hora que você jogar no gráfico, esse aqui é o da exponencial, ó, 2 elevado a x, sempre cortando no 1. Esse aqui é o da logarítmica, sempre cortando no 1, tá vendo? A exponencial corta o eixo y e o logaritmo corta o eixo x. Ou seja, são simétricas, né, opostas em relação
a reta y igual a 1x. Essa função aqui é aquela função do primeiro grau que a gente estudou, a função linear. Se eu jogar ela aqui no gráfico, ela vai ser justamente essa reta aqui, ó, passando aqui no meio certinho, ó. Tá vendo que tá dividindo no meio certinho? É simétrico, tá bom? Então vocês vão fazer para mim a página 163, 29, 30 e 31. Trouxe um exemplo aqui de uma função decrescente. Y é igual a meio elevado a x, porque a base está entre 0 e 1, e g de x é igual, ou y é igual a log de x na base meio. Então, nesse caso aqui é decrescente. Na hora que você fazer a tabela, dá uma olhada no livro que está explicando melhor para vocês. Aí você vai ver que essa reta aqui é exponencial. Ela vai ser decrescente, cortando o eixo x no ponto 1. Porque todo número elevado a zero dá 1. Agora, então, aqui na hora que você jogar no gráfico, você vai ver que ela vai ser decrescente e vai cortar o eixo x no ponto 1, que é logaritmo. Então, olha que interessante como é que ficou esse gráfico aqui. Eles se cruzaram, né? Quando ela é crescente, eles não se cruzam. E eles vão ser simétricos em relação a essa reta que eu passei cruzando aqui, tá bom? Não esqueça disso. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. 1 e 3 é ímpar, não é? 2 e 4 é par. Essa reta que passou aqui, ela está passando em quais quadrantes? Bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Por que bissetriz? Porque ela está cortando esse ângulo aqui em duas partes igualzinho, tá bom? E eu queria lembrar aqui, antes de terminar aqui, y é igual a log de x na base a. Isso é logaritmo, né? Se essa base for maior do que 1, a função é crescente. Se ela estiver entre 0 e 1, é decrescente, como foi aqui. Faça a página para mim 164, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e leia a página 167, 168. Está falando da visão, dos terremotos, dos sons, tá bom? Isso tudo aqui está relacionado com essa matéria de logaritmo. Quando cai em prova de vestibular e Enem, caia desse jeito aqui. Quando tem um terremoto, você vai usar essa fórmula para você determinar se ele foi fraco ou forte, tá bom? E não esqueça que o plano cartesiano gira no sentido anti-horário, o sentido que você abre a torneira. Terminar nossa aula, nós vamos falar um pouco de equação com logaritmo. Equações. A elevado a x é igual a b. Isso é uma exponencial. Só que isso aqui, se a gente parar para pensar, não está errado escrever dessa forma. Por quê? O x, na verdade, ele vai ser o logaritmo de b na base a. Porque a elevado a x é igual a b. Está aqui, ó. Lembrando que o a é a base, então vai ser maior do que 0, diferente de 1. O b, o logaritmano, vai ser maior do que 0. Aí eu coloquei um exemplo aqui. 3 elevado a x igual a 5. Dá um pausa aqui e vamos para cá. 3 elevado a x igual a 81. Essa equação ela é tradicional, né, que a gente aprendeu no capítulo anterior. Você vai repetir o 3 elevado a x, 81 é 3 elevado a 4. Aí eu simplifico 3 com 3, x é igual a 4. Aqui ficou fácil. Agora, nesse caso aqui, não tem como eu fazer o 5 virar 3, nem o 3 virar 5. Então, eu vou ter que transformar isso aqui no logaritmo. Ó. O x, na verdade, é o logaritmo do 5 na base 3. Porque 3 elevado a x é igual a 5, já está aqui. Passando para a base 10, temos log de 5 na base 10, log de 3 na base 10, porque o que era base vira logaritmano. Log de 5 na tabela é 0,69, log de 3 é 0,47. Dividindo vai dar aproximadamente 1,46. Isso é um logaritmo decimal, porque a base é 10, tá bom? Eu posso fazer de outra forma, ó. 3 elevado a x igual a 5. Eu chamei do lado esquerdo logaritmo e do lado direito logaritmo. Aí aqui eu vou pegar o x e vou mandar ele para trás, usando aquela propriedade que a gente aprendeu da potência. X multiplicando log de 3 é igual a log de 5. Como o log de 3 está multiplicando x, ele passa dividindo, aí a gente cai nesse mesmo caso aqui, e a resposta é a mesma, como queríamos mostrar. 7, 68, 39, 40 e 42. E eu deixei um desafio aqui, 0,9 elevado a x é igual a 0,5. Considera log de 2 igual a 0,3 e log de 3, 0,4, tá bom? E eu acabo de terminar com vocês a minha aula de logaritmo, o capítulo 8 do livro Matemática, Ciência e Aplicação. Se você não entendeu, assiste a aula novamente, com o caderno do seu lado, tá bom? E qualquer dúvida que você vai aprender se você assistir mais de uma vez a aula. No mais, eu só te agradeço e até a próxima com o capítulo número 9.